Uma boa noite, pessoal. Bom, são diversos assuntos a comentar, mas vou falar sobre um assunto que às vezes a gente fica estarrecido, né? Fica pensante sobre algumas situações em que o povo, né? O trabalhador, o povo, né, se tem demonstrado nesses últimos anos, né? Somente com a política, né? A política é os principais, né? Entendeu? E a política nós estamos fazendo o tempo todo, né? Então, pessoas que acham que a política é ruim, mas elas fazem política na sua casa, né? Fazem política no sindicato, na sua empresa, né? No seu trabalho, nesse caso, na sua empresa, no seu trabalho. E aí vai, né? Política da cidade, do estado, do país, política internacional. Então, tudo isso aí é política e não tem como escapar disso aí. Quem fala que não gosta de política, então tá falando uma grande mentira, entendeu? Porque, querendo ou não, até na sua casa você faz a política, né? Você determina regras, né? Tem gente que faz isso aí, né? De um modo até às vezes agressivo, né? Agressivo não de violência, né? Mas agressivo de rigidez, entendeu? Coisas assim absurdas, né? Eu já sou mais liberal, né? Democrata, né? Então eu parto da posição de cada um, né? Seja livre, né? Para pensar, mas que não fale coisas que não venham a causar, né, o desagrado das outras pessoas, né? De xingar ou sei lá, né? Ameaçar, essas coisas aí não são legais. Então, isso não faz parte de uma democracia, de uma questão universal, né? Decente. Mas falando em povo, né? Às vezes eu me baseio normalmente, não que eu não seja falho, né? Posso falhar, claro. Já falhei, né? Mas voltei atrás, né? Mostrando que eu estava errado, entendeu? Então é que é falha, mas eu tento de todas as formas e de encontro aos fatos, né? A questão do achismo, né? Da questão do olha aí, olha o que estou fazendo sem pesquisar, sem saber se é verdade, isso aí não é comigo. O meu negócio são os fatos, né? Coisas concretas mesmo, né? Que façam essa diferença aí. E que realmente, né? Essas são as coisas verdadeiras. Agora, achismo que... Vamos falar do governo. O governo não está fazendo nada. Não, fazendo tá, mas é uma questão assim de visão, né? De visão, né? E como eu falei, eu vejo os fatos, né? Dos governos, no caso da política. E assim vai. Eu acho que essa questão de achar que fulano de tal fez isso, fez aquilo, não. Acho que a gente tem que acompanhar. Quem tem tempo, né? Tem gente que às vezes não tem tempo, tá trabalhando, está cansado, né? Não é fácil às vezes, né? Tá vendo aquele salarinho esmagador, aquele salário miserável que às vezes o empresário
paga e acha que está pagando muito, né? E o trabalhador é isso aí, ó, né? Mas o interessante do trabalhador, do cidadão, é que ele não se informa, né? Ele não se informa, ele está por fora das questões. Eu estou trabalhando, né? Tenho tempo a mais, agora eu trabalho menos. Né? Você escala 6 horas por dia, né? Às vezes nem 6 horas de trabalho. Então é tranquilo, né? Sobra mais tempo, né? Como querem fazer aí na escala, acabar com a escala 6x1. E sobra mais tempo, né? Sobra mais tempo pra gente, né? Curtir, pra gente participar da família, né? Curtir a família, ir numa praia, né? Que eu moro aqui perto da praia, dar uma volta, vou na capital, sobra um dinheirinho, vou lá, né? Vou lá visitar os parentes, entendeu? Então é isso aí, ó. Então, a questão do trabalhador, né? Voltando, ele é interessante, né? Ele, quando houve a questão da nova Previdência, né? Na época aí do ex-presidente, quando houve essa questão aí de reformular, né, a Previdência, né? E que ia prejudicar o trabalhador, né? A gente via aquilo ali que ia prejudicar a gente. E eu acabei me aposentando e fui prejudicado nesse cálculo novo que eles fizeram. Perdi algum dinheiro aí, né? Depois que tanto que eu tinha contribuído, né? Contribuía bem acima, né, do teto. E o povo na época, né? Por incrível que pareça, né? Foi a favor. Parece brincadeira, mas o trabalhador, o povão, foi a favor de modificar a Previdência, né? Indo no conto de que a Previdência ia quebrar, coisa e tal. E não era nada disso, né? Não tinha déficit. Não tinha o déficit. As contas estavam ali, né? Mas o trabalhador foi a favor. O trabalhador foi a favor. E eu fico pensando, né? Como é que pode, cara? Lá na França, quebrou o pau lá, né? A quebradeira total. Foram mexer na questão da aposentadoria do pessoal lá. E o pessoal, o trabalhador, o sindicato, foram para cima do governo e não teve acordo. Se modificou ali alguma coisinha, mas foi o mínimo, né? E aqui, por incrível que pareça, né, o trabalhador, é incrível mesmo, né? O trabalhador foi a favor de ser prejudicado, ele mesmo ser prejudicado, entendeu? Então a gente fica pensando, né, que o trabalhador agora é o tempo todo, né? Alguns chamam de pobre de direita, né? Mas não vamos entrar nesse assunto porque é coisa mesmo. Entendeu? O trabalhador, ele quer ser prejudicado. Você pode ver na Argentina o que aconteceu. Queriam mudaram. Né? O que aconteceu? Está lá. Passou na Câmara, passou no Senado, né? Sancionado pelo presidente. Agora a escala de 12 horas de trabalho, sem 13º, sem férias, sem hora extra, né? Entendeu? Pagar hora extra, né? A mais lá do passando do horário. Então um bocado de coisas que né, o trabalhador quis lá. E aqui nós estamos nessa pauta também, né, de que o trabalhador, né, muitos, né, eu vejo aí,
né, que se dizem de direita, o trabalhador. Não digo que você é de direita, mas de extrema direita, de acabar com seus direitos, né? Eu sou de centro-esquerda, entendeu? Claro que eu acho que tem político que está compromissado com o trabalhador, que é da direita, mas são poucos, entendeu? A maioria só quer ferrar com o trabalhador. Então a gente fica abismado com essas situações, que o trabalhador, ele quer se ferrar mesmo, né? Ele quer. Não vou falar a palavra aí, senão não sei se vai ser censurado, né? Ele quer se for, né? Aquilo, entendeu? Então eu fico imaginando, pensando nisso, porque é algo assim estranho pra mim, né? Que a gente sempre tá lutando aí, sempre na luta, na briga. Uma vez eu, como eu já falei, né, trabalhava numa empresa grande aí, né, que é multinacional praticamente, e que eu estava praticando sindicalismo lá na empresa e eles acabaram me mandando embora, entendeu? Me mandaram embora, porque eles não queriam. E estavam pagando aquele salarinho, né? Mas a propaganda era bonita aí na TV, né? Aquela propaganda milionária. Mas para o trabalhador, a mixaria, um salarinho lá, ele quiser trabalhar, trabalha, se não quiser. Era assim. E acabei sendo mandado embora, né? Porque eu agitava um pouco, né? Eu achava aquilo lá não era merecedor a gente era merecedor do trabalho, trabalhava bem e acabava levando só o chicote, né? Entendeu? Não podia reclamar, não podia fazer nada, entendeu? Então, mandado embora porque já era sindicalista naquela época, né? E depois eu acabei entrando no sindicato, daí continuei, né? Na mesma balada, né? Sempre a favor do trabalhador, como eu sou um trabalhador também, né? Entendeu? Agora, eu acho estranho, né? Os trabalhadores, né? A gente vê nos grupos aí, né? Eu estou em vários grupos. O trabalhador, o cara é pobre, eu sou pobre, né? Então o cara que quem é você? Você tem que mostrar, eu já mostrei ali várias coisas que foram feitas, né? Para o trabalhador, né? Do governo aí que está aí, né? A população, e muitos dessa população, desse programa, habitacional, né? Nacional aí, muita gente se beneficiou desse programa, né? Vamos falar da Minha Casa Minha Vida, e muitos desses, né, levados pela mídia, pelo sensacionalismo, botaram contra o governo que deu uma casa para eles, né, que ajudou para pagar aquela mixaria para eles, né? Entendeu? Então, para vocês verem. Então, às vezes a gente fica pensando, o trabalhador ele é bem manipulado mesmo, né? Não é de agora, né? De muito tempo, de séculos, né? Mas com toda a informação agora, se pensaria que o trabalhador não chegasse ao ponto, né, de ser influenciado assim, né? Mas fazer o que, né? Tem gente que gosta de ser manipulado, gosta de ser enganado, entendeu? Eu torço pelo governo que está ajudando o trabalhador. Agora, independente de quem seja, né? Se for de direita e está ajudando, beleza, ótimo. Se for de esquerda, tá bom. Se for de centro, tá bom, tá ajudando o trabalhador. Mas agora, ir contra o trabalhador, querer tirar os seus direitos, aí eu já tô contra. Porque vai prejudicar muita gente e vai me prejudicar também, né? Eu mesmo, estando aposentado, né? Pode chegar ao ponto de que, como aconteceu na Argentina, né? Baixarem os salários dos aposentados, entendeu? Como tinha um cidadão aí que foi ex-presidente, queria baixar aí
25% do salário dos aposentados. Porra, é brincadeira, né? E tem muita gente que ainda é a favor de um cidadão, não posso falar um cidadão, que é, né? Uma pessoa que é contra o próprio ser humano, né? Não dá para chamar de cidadão, ou até, sei lá, ser humano. De humano não tem nada. Entendeu? Então é isso aí. Então fica aquela questão, né? Por que o trabalhador quer ser contra ele mesmo? Entendeu? Contra ele mesmo. Por quê? Isso eu gostaria né? Porque ele tem que lutar por ele, pelo trabalho dele, pelos direitos dele. Entendeu? Agora, você é contra você mesmo, né? Como eu vejo lá no sindicato que eu trabalho. Sindicalistas contra o próprio sindicato. Você vai entender uma coisa dessa? A favor de que de perder o trabalho? Então, sei lá, né? O que aconteceu, né? E a estratégia dessas pessoas maléficas que eu falo, que conduzem, né? Partidos, governos, e que muitas vezes mentem muito, né? Prometem muito, e quando chega na hora, quando está no cargo, né, é totalmente diferente, entendeu? E a grande maioria é assim, com certeza. Você pode ver país afora aí o que acontece, né? Estão de olho só no próprio umbigo, né? São poucos que estão praticando aí a luta pelo trabalhador, né, pela população, né, e que fazem alguma coisa, né, pelo menos. Né? Eles têm programa de governo, entendeu? Alguns nem têm, e conseguem enganar um bocado de gente aí, entendeu? E conseguem enganar um bocado de gente, né? Muitas pessoas, muita gente, né? Com discursos aí rasos, né? Sem fundamento, né? Sem embasamento, entendeu? A base de mentira, e o povo vai acreditando, entendeu? Porque muitas vezes o povão não faz análise, como eu falei, tem os seus problemas, né? Mas mesmo assim acho que deveria estar ligado, porque se atinge você, vai me atingir, vai atingir o outro, né? E isso aí é uma corrente, entendeu? Vai atingir todo mundo, entendeu? Atinge o comércio, que acaba perdendo, né? E em geral, né? Então é isso aí. Um abraço do Colodel e vamos em frente aí, vamos divulgando aí o que está acontecendo, as notícias e analisando sempre, né? Sempre com embasamento, com fatos, né? Nada de achismo, né? Ah, eu acho que esse governo é ruim. Ah, eu acho que, entendeu? Às vezes os governos demoram um pouco para trabalhar, né? Perdem popularidade assim, com certeza, né? Mas não tem programa de governo e é só naquela coisa eu vou fazer, fulano de tal não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, coisa e tal. Quando assume um cargo, né, às vezes fica perdido porque não tinha um programa de governo, não tinha uma estratégia, né, definida de todos os setores. E acontece aí as barbaridades da política mal resolvida. Beleza? Então, um abraço do Colodel e até a próxima aí. Valeu?